oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Muito obrigado. Muito obrigado, senhoras e senhores, muito obrigado. Eu nasci numa família Seikyo no Ie e cresci com a ideia de que o ensinamento da Seikyo no Ie era para resolver problemas das pessoas. Mas, participando pela primeira vez de um seminário na Academia de Ibiúna, essa ideia foi totalmente desmanchada, onde eu descobri que o ensinamento da Seikyo no Ie era um ensinamento da vida. Não era para resolver problemas, mas sim que todas as pessoas eram filhos de Deus. Que Deus, quando Deus criou o mundo, viu que tudo era muito bom. E criou o homem à sua imagem e semelhança. Com isso, o mundo criado por Deus é um mundo perfeito, porque é muito bom. E na Seikyo no Ie nós aprendemos que esse mundo criado por Deus é o mundo da imagem verdadeira, o mundo perfeito. E que nós vivemos num mundo do fenômeno, onde tudo é projeção. Se Deus criou tudo através da palavra, nós também, como os filhos de Deus, recebemos de Deus esse dom da palavra e podemos criar tudo através de nossas palavras, nossos pensamentos, de nossas atitudes. Uma coisa que eu vamos completar quase 60 anos de casados, mas uma coisa interessante é que diariamente, no almoço ou no jantar, a minha esposa, por exemplo, no almoço ela diz: o que vamos comer no jantar? E chega à noite, no jantar, diz: o que vamos comer no almoço? E aquilo que a gente conversa, aquele que define, vai aparecer a mesa de refeição. Então, isso é uma prova de que
É criado primeiro na mente do homem aquilo que ele deseja. O professor Masaharu Taniguchi disse o seguinte, muito interessante. Se você for a um restaurante e pedir uma macarronada, o garçom não vai lhe trazer uma churrascada. Aquilo que você pediu será servido na sua vida. Então, se você acha que a vida é difícil, a sua vida será difícil porque você está criando. Cristo disse, crê e será como tu creste. Assim é a nossa vida, meus amigos. Quando a gente encontra uma pessoa cheia de problemas, normalmente o que essa pessoa diz? Ah, o meu problema. Ah, o meu problema. E só fala em meu problema. Então, isso ele está criando, através da palavra, um problema na sua vida. Por quê? Tudo crê e será como tu creste. Você só pode obter na sua vida aquilo que você acredita. Por exemplo, Santos Dumont é o pai da aviação. Por que surgiu o avião? Antes do Santos Dumont, já muitos queriam voar. Esse sonho de voar foi criado o avião. Eu me recordo que quando era garoto, tinha os gibis, as revistas em quadrinhos. E a gente leu muito a história de Flash Gordon. Era um astronauta que viajava pelos planetas. E isso, hoje, é uma realidade, não é uma ficção. Hoje estamos indo, o homem foi para a Lua, foi para Marte e está explorando outros planetas. Isso tudo surgiu de onde? Da mente humana. Só que eu li uma vez de que Santos Dumont estava no Brasil e estava em Santos, num hotel, e ele suicidou-se. Por que ele suicidou-se? Ele viu no noticiário que houve aquela revolução constitucionalista entre São Paulo e o governo federal. E que os aviões da federação estavam bombardeando São Paulo. E ele, então, ficou muito triste, magoado. Ora, eu inventei o avião, eu criei o avião para que a humanidade usufruísse da facilidade em transportar. Entretanto, ela está sendo usada para matar meus irmãos brasileiros. Assim é a vida, meus amigos. Nós podemos utilizar as coisas para o bem ou para o mal, dependendo da mente humana. A energia nuclear é para que a humanidade desfrutasse de coisas boas. No entanto, ela foi utilizada para criar as bombas atômicas, a bomba de hidrogênio, para destruir pessoas. Isso tudo, meus amigos, depende da mente. Você, então, pode criar coisas boas ou coisas negativas através da sua mente. Na Seitonê aprendemos, agradece a todas as coisas do céu e da terra. Se nós agradecermos a todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. E também agradece a teu pai e a tua mãe. Então, quando nós temos na nossa vida, uma vida cheia de harmonia e gratidão, só coisas boas poderão
surgir na nossa vida. Porque é a nossa mente que está criando. Como a refeição diária que a minha esposa imagina, no dia seguinte, ou na outra refeição, aparece aquilo que ela imaginou. Muitas vezes, na nossa vida, a gente encontra dificuldades, mas as dificuldades são coisas para serem vencidas, para nós crescermos. O mestre Masaharu Tangyuchi nos ensina: divirta-se com as dificuldades. É através do enfrentamento das dificuldades é que nós vamos crescer. Meus filhos, eu tenho 3 filhos. Quando a minha filha foi para a escola, começou a ir à escola, um dia ela chegou e disse: pai, dia tal temos provas. E eu disse: parabéns. Ela disse: mas pai, parabéns por quê? É prova. Então, parabéns. Mas parabéns por quê, pai? Porque é o dia que você vai ensinar a professora. Vocês, alunos, vão ensinar, nós, alunos, vamos ensinar a professora? Sim. Por exemplo, na prova cai uma questão e que todo mundo erra e ninguém consegue responder. Então a professora, na hora de corrigir, vai falar: eles não entenderam essa questão, eu tenho que explicar novamente. E ela vai e explica aquela questão. Então é assim, a prova é uma maneira de vocês mostrarem aos professores aquilo que vocês estão aprendendo e aquilo que vocês não conseguiram aprender. Ah, é isso, pai? É isso aí. Olha, a partir desse dia, nunca mais ela falou em prova. Isso aí, meus amigos, nós tiramos da mente da criança uma dificuldade. Quando você fala, é prova, tem que estudar, tem que tirar boa nota, nós estamos criando problema na mente da criança. Com isso, a criança se liberta. Ah, é o dia que a gente vai ensinar a professora? Então, ela vai tranquila. Nunca mais. Isso acontece com os 3 filhos, a mesma coisa. Nunca ouvi em casa dizer, dia tal é prova. Tanto é que se nós quiséssemos ir passear a algum lugar, meu filho ia normalmente tranquilo. E uma hora de folga ele estava lá lendo o livro, ou o caderno. Aí eu falei: ué, você está estudando? É, amanhã tem prova, pai. Ah, é? Ah, tudo bem. Então, não tem dificuldade, não existe problema na mente da criança. Você que elimina. Um dia, a minha filha chegou e disse assim: pai, eu fui mal na prova. Ah, é? Onde você errou? Ah, aqui, ó, essa questão eu errei. Por que você errou? É porque eu, em vez de responder isso, respondi assim. Ah, tá vendo como você sabe? É que faltou um pouquinho de atenção. Então, se você tomasse cuidado, lesse com atenção a questão e ficasse calma, não iria errar. Não tem problema, não. Na próxima você recupera. Aí foi a minha filha, depois do meu filho, também a mesma coisa. E o caçula, então, ele chegava muitas vezes com a prova e dizia: pai, olha, eu fui mal na prova, viu? Mas na próxima eu recupero, tá bom? Tá bom. Quer dizer, você alivia a mente das crianças. Geralmente, os pais é que criam na mente da criança essa dificuldade. E com isso, com essa educação, você vai tirando da mente das crianças preocupações. Uma vez, eu estava em casa na hora do almoço, aí minha filha voltou da escola. E, geralmente, o meu filho voltava junto com ela. Eu disse: ué,
Cadê o Rubens? O que aconteceu? Ah, pai, sabe o que aconteceu? Hoje, ele e os amigos dele aprontaram no recreio e o diretor deixou de castigo. Eles vão ficar lá meia hora na escola, só depois de meia hora que eles vão poder voltar para casa. Ah, é? Ah, tá bom. Eu almocei, fiquei lendo o jornal na área, aí o Rubens chegou. Sabe quando a criança chega com o pescoço encolhido e tal, com medo? E eu fingi que não olhava, não estava vendo, estava lendo o jornal. Ele entrou pelo portão e saiu, foi direto para casa, para dentro da casa. Aí minha filha chegou e falou assim, pai, o senhor não vai falar nada com o Rubens? Falar o quê, filha? Ele levou um castigo, pai. Tem que falar com ele, tem que dar um castigo nele. Não, vem cá, minha filha. Quem é o homem mais importante da escola? É o diretor. O Rubens aprontou? Aprontou. Quem deu o castigo? O diretor. Então, o homem mais importante da escola deu o castigo. Então, ele pagou. Por que ele tem que pagar 2 vezes? Não tem que pagar 2 vezes. Pagou e acabou. É assim que você... Não é castigo. Geralmente, o que acontece muitas vezes, que a gente vê, se o filho apronta uma coisa, aí a mãe dá uma chinelada, dá um beliscão, põe de castigo. E quando o marido chega de volta do trabalho, olha, o teu filho hoje aprontou isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Aí o pai tira a cinta e dá uma surra nas crianças. Você acha que está correto isso? Então, um exemplo. Eu vou na quitanda, compro uma coisa, vou ver, estou sem dinheiro. Eu falo, depois eu venho pagar, tá bem? Tá. Mas, como eu passei por ali, eu paguei. Eu falei para minha esposa, depois você passa lá e paga? Ela falou, tá bom. Aí eu vou na quitanda, como eu passei perto, eu fui lá e paguei. A minha esposa tem que pagar outra vez essa compra? Eu paguei. Então, muitas vezes, as crianças são educadas com castigo, e castigo duplo, da mãe e do pai, ou da professora ou dos pais. Não, ninguém paga uma dívida 2 vezes, paga uma vez só. Acabou. Não se fala mais nisso. É isso, meus amigos. A educação da Seitianoye é a educação do elogio. É fazer com que você elogie o seu filho. Se ele fez alguma coisa errada, senta, conversa, explica e mostre aonde ele errou. Ele nunca mais vai cometer o erro. Agora, se ele apanha, fica de castigo, ele não vai resolver o problema. É com amor que nós resolvemos o problema. Isso é aquilo que nós aprendemos dentro da Seitianoye. Educação com amor. Através da orientação, com carinho. É isso que vai fazer mudar a pessoa. Agora, eu estava conversando com o professor Luiz e ele me falou para falar sobre a vida do sagrado mestre Masaharu Taniguchi. A vida do professor Masaharu Taniguchi, no volume 19 e 20, tem a autobiografia. E também tem o livro O Homem Milagre do Japão, de Roy Eugene Davis. Então, eu pensei, a vida do mestre Masaharu Taniguchi, muitas pessoas já ouviram ou leram os livros e conhecem.
Eu gostaria de contar para vocês alguma coisa que não está nos livros. Por exemplo, quando eu era pequeno, com uns 4, 5 anos, eu adorava um disco que meu pai tinha. Era um disco, de um lado, o Canto para Contemplar a Imagem Verdadeira, e no outro lado, o hino da Seikyo no Ie. E eu, muitas vezes, tirava a vitrola, né, que a gente falava, vitrola, dava a corda e ouvia. E me encantava ouvir o canto para contemplar a imagem verdadeira e o hino da Seikyo no Ie. Mas o canto para contemplar a imagem verdadeira só tinha um lado, a primeira parte. Aí quando fui para Ibiúna, no primeiro seminário, eu ouvi esse hino da Seikyo no Ie e cantávamos também o canto para contemplar a imagem verdadeira. Mas tinha duas partes no hino, no canto. Aí eu pensei, bom, o disco não cabia as duas partes, é por isso que naquele disco que tínhamos em casa não havia a segunda parte. Só que mais tarde, eu lendo a revista Seikyo no Ie, editada no Japão, era a Seikyo no Ie, a Pomba Branca e Mundo Ideal. Era Seikyo no Ie, Hikari no Izumi, Fonte de Luz, e Rissou Sekai, Mundo Ideal. E tinha um quarto que eu achei muito difícil. Era Ciência Mental. Mas então eu lia mais as 3 revistas. E numa das revistas, Seikyo no Ie, o professor Masaharu Taniguchi escreve que, logo após a guerra, o povo japonês vivia na pobreza, na miséria, cheia de problemas, sem alimentos para o seu dia a dia, e vivia um povo muito triste. Então eu resolvi acrescentar na meditação Shinsokan, que tinha a sabedoria, amor e vida. Então eu acrescentei a provisão infinita, a alegria e harmonia. Aí eu falei, então é por isso que não tinha, naquele tempo, quando meu pai tinha aquele disco, não tinha essas 3 partes finais. E por que o mestre colocou harmonia, provisão e alegria? Porque o povo vivia triste, na pobreza. E, através da meditação Shinsokan, mudar a mente do povo japonês para que ficassem alegres, mas tivesse provisão infinita. E com isso, e harmonia infinita. Então, com isso, ele acrescentou na meditação Shinsokan mais 3 itens. Então, ele falou, é por isso que não tinha, então, no canto para contemplar a imagem verdadeira, naquela época, não tinha a segunda parte. É isso aí. Então, veja, uma coisa que você... Como estava na lembrança de quando era garoto, e depois jovem, foi em Ibiúna e ver cantar a segunda parte, aí você não sabe por quê. E com isso eu fiquei sabendo por que temos a segunda parte do canto para contemplar a imagem verdadeira. Outra passagem interessante
é que o sagrado mestre Masaharu Taniguchi se preocupava realmente em utilizar as coisas com sabedoria. Um dia, o professor Katsumi Tokuhisa disse, o professor Masaharu Taniguchi, ele utiliza tudo com muito amor. Ele não desperdiça nada. Se você manda uma pergunta para um funcionário, escreve uma pergunta para ele, ele pega na parte branca, em caneta vermelha, ele manda a resposta e devolve aquela pergunta. Isso é vivificar as coisas. Não é, ser muquirana, como diz, né? Não, ser avarento, não. É vivificar as coisas. Uma vez, lendo a revista Pomba Branca, eu li um artigo da professora Teruko Taniguchi, que ela ficou procurando a casca da melancia que eles tinham comido, mas não achava mais. Aí perguntou para a empregada, a funcionária, onde está aquela casca da melancia? Ah, eu joguei no lixo. Mas como você jogou no lixo? Aquilo lá eu ia usar para fazer um condimento para a gente comer depois. Veja, isso era o tempo da guerra, onde faltavam alimentos, então ela vivificava até a casca da melancia, fazendo um condimento para, né, um picles ou alguma coisa assim, para comer. Hoje, nós vemos na culinária, você pode fazer doce de casca de banana, pode fazer doce pode fazer com a casca do abacaxi, você bate no liquidificador e faz um suco. Então, hoje, aquilo que o mestre Masaharu Taniguchi já fazia há mais de 50 anos atrás, nós estamos fazendo hoje, não desperdiçando as coisas, vivificando as coisas. É isso que a Seikyū ensina, vivificar. Use as coisas vivificando tudo que você possui, tudo que você tem. Agradecer as coisas que você possui. Uma vez uma senhora veio e me disse, professor, na Seikyū nos ensina que aquilo que a gente deseja, a gente consegue. Então eu tenho rezado bastante pedindo uma casa. E, no entanto, já faz alguns anos e eu não consigo uma casa. Eu disse, por quê? A senhora não tem casa? Não, eu tenho, professor, mas é uma casa velha. Ah, é casa velha. Ela chove dentro de sua casa? Não, não chove. Entra vento? Não. As portas estão caindo? Não. Está perfeita? Está perfeita. Então, a senhora agradeceu alguma vez a essa sua casa que a senhora tem? Ah, mas é uma casa velha. Mas é uma casa que a senhora tem para o seu conforto. Tem tanta gente que não tem onde morar, vive nas ruas, vive nas portas das lojas, vive embaixo das pontes. E a senhora tem uma casa e não agradece a essa casa que a senhora tem? Como é que a senhora quer uma coisa se não consegue agradecer as coisas que a senhora tem agora? Agradeça as coisas que você possui. Se você quer alguma coisa diferente, você então agradece a sua casa e ore. Deus, se eu mereço ter uma casa melhor, uma casa nova, que me ofereça. Então, agradece primeiro. Agradece ao que você tem. Você não tem gratidão ao que possui e quer coisas que você não possui? Como é que você vai conseguir isso aí? É isso que a Seikyū nos ensina. Agradecer a todas as coisas do céu e da terra. Mesmo que você não possua, se você
necessitar de uma coisa, ore agradecendo. Ore acreditando que você já possui essa coisa. Cristo nos ensinou, quando orares, ore como se já, agradeça como se já tivesse recebido. Ora, se nós não temos gratidão às coisas, como é que nós podemos receber alguma coisa? É a nossa mente que atrai as coisas boas. Através da nossa mente, nós conseguimos trazer para perto de nós as coisas importantes. O professor Masaharu Taniguchi, ele pensou, logo após a guerra, como havia muitas pessoas com necessidades, ele pensou em construir um hospital para jovens grávidas. E comprou onde é a academia de Ibiúna. Queria construir um hospital. Mas quando ele entrou com um pedido para o governo militar, esse governo militar não autorizou que fosse transformado em hospital. E ele pensou, já comprei, o que eu vou fazer? Aí ele pensou, bom, o hospital vou atender algumas pessoas. Vou fazer uma academia, vou transformá-la em uma academia, onde podemos fazer com que as pessoas venham e mudem a sua vida, mudem a sua mente, transformem a sua vida e vivam felizes. Então podemos ajudar muito mais pessoas. E com isso, aquele prédio que foi comprado com a finalidade de construir um hospital, se transformou na primeira academia de treinamento espiritual do mundo. Então, veja, meus amigos, Deus é maravilhoso. Ele foi negado a construção do hospital, mas foi dado a ideia de construir uma academia de treinamento espiritual. Tanto é que hoje nós temos várias academias de treinamento espiritual no Brasil e nos outros países também. É isso aí, meus amigos, que nós conseguimos, Deus nos dá aquilo que realmente nós necessitamos, aquilo que é útil. É isso que a Seikyone nos ensina. Nós vamos vivificar as ideias que recebemos de Deus. Se alguma coisa não nos é negado, é porque nós não devemos fazer aquilo, mas temos coisas muito mais importantes para fazer na nossa vida. Isso a gente aprende da Seikyone, vivificando o ensinamento no nosso dia a dia, vivendo o ensinamento no nosso dia a dia. Quando você vivifica e faz isso, vivifica na sua vida o ensinamento da Seikyone, você tem uma família tranquila e feliz. Eu tenho hoje, eram 3 filhos, temos 6 filhos, porque se casaram, ganhamos mais 3 filhos. Deus nos deu 9 netos e hoje já são 13 netos, porque 4 netos se casaram, então eu tenho 13 netos e uma bisneta. Então, mas tudo em harmonia, em tranquilidade. Se você consegue fazer isso, aplicar no seu dia a dia o ensinamento, não importa o que eles professam. Por exemplo, a minha filha se casou com um jovem de uma família católica, onde o pai dele era ministro de Eucaristia. O meu filho mais velho se casou com uma família presbiteriana. Tem até um pastor presbiteriano na família. E o meu caçula casou-se com uma família também católica.
Mas convivemos em harmonia total. Por quê? Porque a gente vivifica o ensinamento, agradecendo a todos, em harmonia com tudo e com todos. Então, tanto é que, por exemplo, esse pastor presbiteriano, que é irmão da minha filha, ele tem uma admiração muito grande da Seite Noyer. Ele gosta do ensinamento. Tanto é que quando nós nos encontramos, ele pergunta coisas da Seite Noyer. Uma vez estava falando da escola Seimar, lá no Rio Grande do Norte. Ele me falou, nossa, essa educação que vocês dão para os alunos? Você tem algum livro que fala sobre educação? Tenho. E como é que eu faço para adquirir? Eu mando para você de presente. Enviei o livro Pedagogia da Seite Noyer para ele. Depois, eu conversando com ele, ele me disse, Senhor Tugel, que coisa linda vocês ensinam. Eu peguei, e aí, você usou alguma coisa? Não, Senhor Tugel, eu estou utilizando aquele livro na minha igreja, só que adaptei ao ensinamento da minha igreja. Falei, não tem problema. O que importa é o espírito da educação, da pedagogia. E ele, então, me agradeceu por ter enviado um livro tão bom. É isso aí, meus amigos. A Seite Noyer não tem sectarismo religioso. Qualquer pessoa tem condições de ler. Por quê? Nós falamos sobre tudo. Falamos sobre Cristo, falamos sobre os santos da Igreja Católica, falamos sobre Buda. Enfim, é um ensinamento que abrange todas as religiões. Aquilo, então, um católico pode ler, um espírita pode ler, um evangélico pode ler. Por quê? É um ensinamento que não tem sectarismo. Se você... Uma vez eu estava lá em Maringá, orientando um seminário, aí vieram chamar a supervisora, dizendo, o padre fulano está aí, quer falar com você. E ela foi, e depois ela voltou. Ela me disse, professor, sabe quem é esse padre? Esse padre é da igreja aqui, igreja matriz aqui de Maringá. Ele um dia foi numa loja tirar fotocópia e viu o livro A Humanidade é Isenta de Pecado. E enquanto ele esperava, ele ficou folheando, lendo, e perguntou para aquela senhora, a dona, esse livro é da senhora? É. A senhora me empresta? Sim, por favor, pode levar. Ele levou, alguns dias depois ele veio e devolveu e disse, muito obrigado. Onde é que eu adquiro esse livro? Eu falei assim, na regional, na rua tal e tal, nós temos uma regional onde tem vários livros. Esse padre disse que foi na regional e comprou todos os livros traduzidos para o português, da Seite Noyer, e ainda deixou um recado. Olha, eu vou deixar o meu telefone. Se chegar um livro novo, você me telefona que eu venho buscar. Veja, um padre de uma cidade como Maringá, enorme, como, né, uma cidade grande do Paraná, ele leu A Humanidade Isenta e se encantou com o livro e comprou todos os livros traduzidos em português da Seite Noyer, da regional. É assim, meus amigos, quando a pessoa lê, ela vai verificar que existem coisas maravilhosas. O ensinamento da Seite Noyer é maravilhoso. Não tem problema nenhum. Todas as pessoas, qualquer pessoa pode ler.
Um dia eu encontrei um jovem que me disse assim, eu estava conversando com ele e disse, o senhor quer ir para o paraíso? Eu falei, lógico, todo mundo quer ir para o paraíso. Ah, então o senhor tem que vir para a minha igreja. Ah, é? E se eu não for? Aí vai para o inferno. Muito obrigado, eu prefiro ir para o inferno. Ele falou, mas não é, meus amigos, não é céu ou inferno, é nós que criamos. O mestre Masaharu Taniguchi, uma vez, contou o seguinte, que ele resolveu visitar o céu e o inferno. Ele foi no inferno e chegou lá, todo pessoa magro, esfomeado, querendo comer. E ele olhou e é uma mesa farta de alimentos. E todo mundo querendo comer. Mas acontece que eles tinham um garfo, mas o cotovelo não dobrava. Então eles espetavam a comida, mas não conseguiam levar na boca. Por isso estavam brigando, querendo comer, mas não achavam a comida. Não conseguia comer. Aí ele foi para o céu. Aí ele olhou todo mundo gordo, feliz, sorridente. E a mesma mesa farta. Só ele falou, ué, qual a diferença? Só que lá no céu é o seguinte, a pessoa, o braço também, o cotovelo não dobrava, mas ele espetava, fazia assim, o que você quer? Ah, isso aí, me dá essa coxinha. Aí eu espetava a coxinha e levava na boca da pessoa que estava à sua frente. E assim, um servia ao outro. Esse era o paraíso. Então, meus amigos, o paraíso ou o inferno somos nós que criamos. Ah, um fato que uma vez o professor Haru Shibuya, que foi presidente doutrinário da América Latina, a Seitonê tinha um apartamento ali ao lado da Avenida Paulista, e naquele tempo que ele veio, não tinha o metrô na Paulista. E ele queria ir, num fim de semana, um dia ele queria ir lá para a cidade, para a Liberdade, comprar algumas coisas, artigos japoneses. E ele pegou um ônibus e ficou olhando para não passar da estação. Aí ele viu lá paraíso, aí ele deu o sinal, desceu. Desceu e ficou olhando, procurando a estação de metrô do paraíso e não achava. Ele não falava o português, falava o japonês ou o inglês. E as pessoas que passavam, ele perguntava em inglês, ninguém sabia, não era atendido. Até que uma pessoa que entendia de inglês e falava inglês, ele perguntou, o senhor desceu 5 pontos antes, o senhor tem que pegar um ônibus novamente, e no 5º ponto, o senhor desce, que é a estação do metrô Paraíso. Aí ele pegou o ônibus e foi, e chegou ao metrô Paraíso. Aí ele me disse, Teramai, eu descobri uma coisa. O quê? Todo mundo quer ir para o paraíso. Só que não chega. Por quê? Porque desce antes. Então, a pessoa descendo antes não vai chegar no paraíso. Foi uma lição que eu tive. Então, veja, todo mundo quer ir para o paraíso, mas muitas vezes desce antes e não consegue chegar ao paraíso. Meus amigos, se você aplicar o ensinamento da Seitonê na sua vida, você não precisa pegar o ônibus ou alguma condução para chegar ao paraíso. Por quê? Você já está no paraíso. Você já, como filho de Deus, já vive no paraíso. É só você aplicar o ensinamento e descobrir que agora, aqui, é o paraíso. Muito obrigado, tenham um bom dia e que sejam muito felizes. Muito obrigado.
Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias para mudar a sua história. Com grande sabedoria em palavras simples, este livro vai surpreender você. Fé, modo de viver, família, superação, amor e gratidão, eu e o outro. São temas encantadoramente envoltos por histórias curiosas e tocantes, pela tradução delas para o dia a dia e por dicas práticas que transformam a vida de quem as aplica. O autor, preletor da sede internacional Fernando Antônio Mendes Marques, é um palestrante experiente que transmitiu para a forma de texto a sua narrativa espontânea que cativa públicos no Brasil e no exterior. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias capaz de mudar a sua história. Garanta já o seu exemplar acessando nossa loja virtual em livrariasni.org.br ou ainda pelo WhatsApp 11 5074 4180. Siga reto, sempre em frente.